Fala, meus zerados, tudo bem? Eu sou o Léo Carreira, tenho 40 anos e vou mostrar para você como que uma pessoa que teve privações na vida, privações financeiras de todas as esferas que você puder imaginar, conseguiu acumular mais de 1 milhão de patrimônio. Então, vem comigo. Bom, vou te mostrar que meu primeiro emprego foi com 14 anos. Eu era entregador de livros na Saraiva. E você vê, que uma pessoa que começou nesse lugar, estudando em escola pública a vida inteira, conseguiu acumular mais de 1 milhão de patrimônio. Não foi fácil, e meu objetivo aqui é contar para você como que foi construída toda essa história, para que talvez eu possa inspirar que você siga um caminho semelhante. Falar sobre investimento não é uma coisa muito fácil, para quem veio de onde eu vim. Muito mais fácil, quando você encontra pessoas que já vêm de algum tipo de base familiar, com algum tipo de recurso. Muito mais fácil falar disso. E quando você vive num período de escassez e privações, falar de investimento muitas vezes parece que é coisa de outro mundo, parece que não é para mim. E eu tô aqui para falar para você que sim, é para você, é possível, foi possível para mim. De novo, não tô aqui vendendo nenhuma receita de bolo, não é fácil, não é para qualquer um, mas é possível. Sair do zero foi muito mais sobre uma questão comportamental do que necessariamente sobre saber investir. É muito mais sobre como que eu decidi acumular ou como eu decidi gastar do que como eu consegui ganhar. É claro, você não tem como juntar dinheiro se você não ganha dinheiro, isso é uma coisa óbvia. Mas muito importante a gente entender aqui que, pelo menos no meu caso, eu vou falar sempre por mim, porque, de novo, eu não falo de receita de bolo, mas falo da minha história, para ver o quanto que a minha história consegue inspirar você. Eu vou falar aqui muito sobre como que essa questão comportamental de fato fez a diferença. Então, onde foi que eu resolvi economizar? Onde foi que eu resolvi gastar? Quando que eu resolvi gastar? Quando que eu resolvi aguardar? E isso tudo fez diferença, mas calma que eu vou mostrar tudo para vocês em detalhes sobre como foi essa história. Que era necessário ter algum tipo de inspiração. Na minha época, ali eu tô falando de antes do ano 2000, basicamente, não tínhamos muito acesso à internet, não era muito comum esse tipo de coisa. Então eu me apegava muito às pessoas do meu convívio. Tive pessoas aqui da minha família, meu primo, que foi uma pessoa que me ajudou muito. Ele tinha pais ali que eram trabalhadores concursados da Petrobras, então é como se ele fosse o meu rico de estimação. Esse termo rico de estimação é até legal. Quem quiser pode pesquisar isso sobre Michel Coforado, é um antropólogo que foi conhecido como o antropólogo dos ricos, basicamente. E ele fala muito dessa história de que o brasileiro ele tem um rico de estimação. Então o meu rico de estimação era muito ali a família da minha tia com meu primo. Então foram pessoas que de alguma forma abriram um pouco meu leque, minhas opções de vida, meu horizonte, para começar a desejar coisas diferentes do que era aquele convívio da bolha que eu tinha naquele momento, com muitas limitações, morando no subúrbio do Rio de Janeiro. E falando até desse meu primo, que me ajudou bastante, foi ele que me ajudou também, estudou comigo, basicamente fez um curso pré-vestibular. Eu lembro, ele fez ciência da computação na UF, no Rio de Janeiro, e ele me levou para uma sala de universidade. Eu assisti uma aula dentro de uma universidade federal. Nossa, aquilo para mim foi uma experiência incrível. Assim, eu consegui ver como que aquelas pessoas conviviam, o que elas falavam. Então ele me conectou com um mundo realmente que não era o meu, e que aos poucos foi passando a ser o meu mundo. Então isso foi muito importante para mim. Acho que a gente precisa ter inspirações. De novo, estou fazendo esse vídeo aqui, quem sabe, se eu puder me tornar inspiração sua aqui ou de algumas pessoas, já vou ficar muito feliz com isso, porque acho que as inspirações realmente elas mudam o jogo. E essa coisa do meu primo, me conectar com esse outro mundo e tudo mais, foi abrindo meu horizonte, e foi ele, inclusive, que fez um acordo com a mãe dele, que é minha tia, e a minha avó, para custearem uma faculdade particular para mim. Então elas dividiram a mensalidade, e eu comecei em 2003 a fazer desenho industrial com foco em programação visual na Universidade de Estácio de Sá, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E eu comecei então em 2003, no primeiro semestre, quando foi o 1º de abril
de 2003, notícia péssima, a minha avó faleceu. Foi um momento terrível para mim. A minha avó era uma pessoa muito querida, uma pessoa que até hoje eu me emociono de falar dela. E quando a ficha realmente caiu, eu tomei uma outra porrada da vida que foi, cara, peraí, se a minha avó dividia a faculdade com a minha tia, acabou o sonho, né? Então eu estava muito feliz de ter começado, realmente começar a faculdade foi algo para mim ali que representava uma mudança de vida, uma mudança de paradigmas, né? Então eu estava conectado a outro universo, eu estava pensando em outras coisas. E de repente havia um risco daquele sonho todo acabar. Bom, a minha tia tinha feito uma promessa para minha avó e matou no peito a mensalidade até o final da minha faculdade, então eu segui fazendo faculdade, bancado pela minha tia, e dediquei o meu melhor para isso. Então, assim, o fato de eu ter feito uma faculdade com esse propósito, tanto que isso vai influenciando também sobre como eu vou evoluindo profissionalmente. E o quanto que essa evolução profissional também acaba se revelando em aumento de renda, né, em ganhar mais. E aí, de novo, a gente volta na questão comportamental. Não adianta você ganhar mais se você gasta muito. Eu tinha o medo da escassez, eu tinha medo de voltar para aquela privação. E esse medo de voltar para a privação me fez aqui sempre acumular alguma coisa. Então eu tive empregos, né, como entregador de livro da Saraiva, eu tive outros empregos como operador de telemarketing, inclusive eu comecei a fazer faculdade de desenho industrial, que era para fazer coisas no computador, eu não tinha computador em casa. Então eu passava o dia inteiro no laboratório da faculdade para conseguir fazer os trabalhos que eu tinha que fazer. E a minha meta era arrumar um jeito de comprar um computador e ter em casa. Foi assim que eu trabalhei também como operador de telemarketing, ganhando R$ 800 por mês. 3 meses eu juntei o salário inteiro sem gastar R$ 1 para comprar um Pentium 3 na época, usado. Comprei o computador. Aquilo já foi uma mudança de vida, então aos poucos eu fui fazendo alguns gastos que na verdade foram investimentos, né, de melhoria de qualidade de vida para que eu conseguisse fazer melhor as coisas que eu estava fazendo ali do ponto de vista de faculdade. E assim, galera, fazer faculdade, apesar de ter sido um sonho, uma realização, não foi fácil. Assim, eu morava num lugar distante, né, em termos de tempo, né, da Barra da Tijuca. Pegava um ônibus que era lotado, muitas vezes ele não parava porque estava lotado, eu perdi prova já por causa disso. Eu muitas vezes não tinha dinheiro para almoçar. Eu passava o dia inteiro na rua, porque ou eu passava o dia inteiro na rua porque ia para a faculdade e ficava no laboratório, ou eu passava o dia inteiro na rua porque eu ia para a faculdade, saía da faculdade e ia para o estágio, né, ou ia para o trabalho, enfim. E passava o dia inteiro, meu almoço era 10 pães de queijo, assim. Não raro acontecia bastante isso. E tinha a vergonha de levar comida, enfim, aí tem uma série de questões, né, que aconteciam, né, eu podia resolver de outras maneiras, mas algumas limitações ali também comportamentais do meu lado, né, convergiam para esse caminho. Mas não foi fácil não, galera, foi assim, isso, sem computador em casa, sem dinheiro para comer, ônibus lotado, era longe. Então, muitas dificuldades e me comparando o tempo inteiro com pessoas que estavam fazendo faculdade ali comigo também. Então, assim, após uma certa dedicação, claro, o dinheiro começa a aparecer, né? Então, eu saio de um lugar ganhando R$ 800 por mês como operador de telemarketing e vou para um estágio ganhando R$ 149 por mês. E acreditem, o tanto que eu ganhava, eu sempre fazia sobrar alguma coisa. Eu não sei como é que eu fazia isso, mas eu fazia, né? Então, eu sempre vivi abaixo daquilo que eu ganhava, isso para a vida inteira. E fui fazendo acúmulos. Então, depois eu consegui um estágio que eu fui para R$ 600, fui promovido a trainee que foi para R$ 800, depois fui promovido a designer júnior 1, onde eu consegui ali ganhar R$ 1.200. Nesse momento eu já esperava estar ganhando mais, então eu resolvi buscar outras oportunidades. Aí eu, no período de férias, aproveitei, né, para conversar com algumas agências e tudo mais. Isso foi mais ou menos ali no ano de 2010, por aí. E aí eu encontrei uma empresa, uma agência que eu gostei, eles gostaram de mim também, e eu fiz uma proposta. Na época eu estava ganhando 1.200, tinha sido promovido, ia ganhar 1.700, não tinha nem ganhado o primeiro salário ainda, né, como designer júnior 2. E aí eu falei, não, eu vou sair, eu preciso sair. Eu gosto da empresa, mas eu preciso sair.
e eu fiz uma proposta lá na entrevista para ganhar 3 mil reais. Essa era a minha pretensão, sair de 1.200 para 3 mil. E aí o cara gostou, né, da entrevista que eu fiz com ele ali, e ele falou, cara, gostei de você, te pago 2.800. E eu falei, amigo, assim, desculpa, mas para fazer tudo que você quer que eu faça, para ter toda essa qualidade que você precisa, minha pretensão é 3 mil e eu não vou negociar 200 reais com você. E aí a negociação rolou, ele gostou inclusive da minha postura diante dessa negociação, fui contratado ganhando 3 mil, menos de um ano eu já estava ganhando mais de 5, né? Então, que provou que realmente tinha valor ali no que eu estava entregando, porque eu estava realmente workaholic, né, lutando para conseguir ganhar mais e sempre fazendo essa história do acúmulo. Eu não sabia direito por que eu estava acumulando, né? Então, botei dinheiro em poupança, 2005, 2010, mais ou menos ali, não se falava em outra coisa, ninguém tinha muito acesso, não era muito falado sobre essa questão de investimento, investir era para poucos, né? Então, o brasileiro médio, né, realmente ali colocava dinheiro na poupança, que a gente sabe que não é o melhor, a melhor das rentabilidades. Mas, ó, para mim foi muito bom e eu não acho que para quem está começando seja ruim também, não. É importante a gente ter alguma segurança para fazer algum acúmulo e depois a gente vai aprendendo um pouco mais e vai mudando um pouco as estratégias. Então, eu penso dessa maneira. E ter reserva financeira, assim, me deu segurança na vida, né? Porque de novo, eu dependia, eu pagava contas, eu morava com a minha mãe na época, eu fazia compras, eu participava das contas de casa, eu não podia me dar ao luxo, né, não tenho uma agenda, né? Então, eu tinha que tomar todo esse cuidado. E aí, ter esse pequeno acúmulo, né, que hoje o pessoal chama de reserva de emergência e tudo mais, eu não tinha nada desse conceito na época, é o que me permitia, por exemplo, vou sair desse emprego, vou para o outro, ou não vou me sujeitar a determinadas coisas no emprego e vou colocar aquilo que eu penso, porque caso dê algum problema e as pessoas, por acaso, discordem daquilo que eu penso, eu tenho minha reserva de emergência aqui. Sempre procurei manter contatos, fazer networking, né, o famoso network, manter esse contato com pessoas que poderiam de alguma forma me favorecer e se eu tivesse alguma dificuldade eu tenho para onde ir. Então sempre busquei essas estratégias assim de segurança, né? Então uma vez, até mudando, né, de cidade, né, uma pessoa que trabalhava comigo falou, nossa, eu admiro muito a sua coragem, porque você é assim, né? Você é desbravado, você muda de cidade e tudo mais. E eu falei com ela, nem tudo é o que parece, né? Porque para eu fazer essas mudanças eu pensei no plano A, no plano B, no plano C, no plano D, né? Então, e esses planos eles estão todos relacionados com essa rede de contatos, com esse acúmulo que eu tenho que me dá alguma segurança e aí me dá um pouco menos de medo de seguir. Mas, galera, assim, meu perfil, tá? Eu sou muito conservador nesse sentido, né, até pelo medo dessa privação, a gente vai fazer uma evolução. Você imagina que uma pessoa que muitas vezes não tinha alimento em casa, né, de repente você tem um acúmulo de mais de 1 milhão, né, em patrimônio, em coisa investida, você deve imaginar o quanto que é difícil, né, na minha cabeça pensar em perder tudo isso, né? Então, tudo isso faz eu ter um olhar também mais conservador e um pouco mais precavido diante de algumas situações. E aí, galera, assim, depois que você começa a fazer um acúmulo de valores, que te dá um pouco mais de segurança financeira para você arriscar um pouco mais, a coisa vai evoluindo, né? Então, você vai aprendendo outras formas de alocar o dinheiro. O que é renda fixa? Deixa eu entender esse negócio de CDB. Peraí, o que é FGC? Que coisa é essa? Enfim, não vou entrar nesse mérito da sopa de letrinhas com vocês aqui, porque meu objetivo é ajudar aquelas pessoas que realmente, assim, cara, não começaram a investir em nada, tá do zero. Então eu quero que você saia do zero. Sair do zero é possível, sim. Eu sou a prova disso, consegui fazer. De novo, acho que depende muito de uma questão comportamental. Claro que a gente depende de uma sorte na vida, aqui e acolá, né? Tive um primo que me ajudou, uma tia que me ajudou. Eu acho que a gente também tem que saber aproveitar as oportunidades da vida que vão surgindo, né? E estar sempre aberto a essas oportunidades. E, graças a Deus eu consegui identificar essas oportunidades, abracei, agarrei com unhas e dentes. E eu acho que oportunidade costuma aparecer para muita gente. Então, observa aí direitinho na sua vida quais são as oportunidades que estão pintando para você.
agarra. E aqui, galera, assim, esse foi um vídeo muito mais para vocês conhecerem um pouco do que é essa questão comportamental, como que o comportamento é importante para você ter uma evolução patrimonial. E dá para construir tudo isso, tá? Independente de quanto você ganha um salário mínimo, você ganha 3 salários mínimos, não importa. Assim, o quanto você ganha, é possível a gente fazer pequenos ajustes na vida e no comportamento e vocês vão entender que é só começar. Então sair do zero realmente é muito importante. E meu objetivo aqui, ele não é monetizar, não é nada disso. Então assim, eu recebi da vida, né, ajuda, né? Pessoas me ajudaram e pessoas da minha família, inclusive, e eu tô aqui assim para ajudar você, né? Então, se esse vídeo impactou de alguma forma, se você se sentiu, né, curioso de entender um pouco mais dessa história, quais foram as minhas estratégias, eu vou contar para você como é que foram as minhas estratégias de acúmulo no começo, como é que eu mudei, né, essa estratégia colocando em outros tipos de investimento. Como que eu comprei um apartamento e tive N perrengues, né, para compra de apartamento em si. Enfim, o spoiler aqui, tá? Eu comecei a financiar, eu estava num outro relacionamento, aí o relacionamento acabou, aí eu tinha que financiar sozinho, a minha renda não era suficiente, enfim, todo tipo de problema que vocês puderem imaginar eu tive, mas realizei, o apartamento está quitado. Né? Então, vou contar todas essas estratégias para vocês, o quanto que uma moto me ajudou, né, a ter um pouco mais de mobilidade, conforto e estar menos cansado, né, para a rotina de trabalho. Vem comigo, vou contar todas essas estratégias, compartilhar toda a minha experiência de vida com vocês, porque quem sabe, né, vocês também possam daqui a pouco falar sobre como que vocês saíram do zero, o quanto que foi importante e também compartilhar um pouco desse conhecimento com outras pessoas, ajudando também outras pessoas. Legal? Então é isso. Se inscreva no canal para você acompanhar e receber aí direitinho as próximas histórias que eu vou contar para vocês. E olha, já estou fazendo um planejamento aqui, tem muita coisa legal.